A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, sou a pastora Eliane, trago para você gotinhas teológicas. Hoje, a revelação de Deus, doutrina de Deus com o tema a revelação de Deus. Compreenda que a revelação de Deus é a manifestação que ele faz de si mesmo e a compreensão, embora parcial, do que ele decide revelar. A necessidade da revelação de Deus. Já foi visto que todo ser humano tem necessidade de conhecer a Deus e ter comunhão com Ele. Mas será possível ao homem limitado, como é, em sua capacidade e em seu entendimento, compreender a grandeza do Deus infinito? Por isso mesmo, é evidente que não. A não ser que Deus se revele ao homem, este jamais poderá conhecê-lo. Deus deseja ser conhecido dos homens, mas conhecido dos homens na sua personalidade e nas suas relações com a humanidade. Formas de revelação de Deus. A partir daqui, estudaremos quais são as formas que Deus usa para manifestar-se aos homens. A revelação de Deus através das suas obras na natureza. Leia Salmos capítulo 19, versículo de 1 a 6. Leia também Isaías capítulo 40. Leia Romanos capítulo 1, versículo de 19 a 20. E Romanos capítulo 12, versículo de 14 e 15. O universo físico é visível. É um argumento irrefutável da existência de Deus. O equilíbrio do universo, as leis perfeitas da natureza são provas visíveis da sabedoria, poder e glória de Deus. Porém, insuficientes para expressar a pessoa, a vontade, os planos, a graça e o amor de Deus. Pois estas são as verdades profundas demais para a natureza transmitir plenamente ao coração do homem. A contemplação da natureza pode levar o homem a compreender que é um Deus, um Criador, mas não pode levá-lo a relacionar-se com esse Deus. Não pode conduzi-lo à reconciliação com o Criador e não produz perdão de pecados. Torna-se necessário, então, que esta revelação seja completa ou completada pelas Escrituras e pelas experiências que se pode ter diariamente com Deus. Leia Salmos, capítulo 19, versículo de 12 a 14, também lá no Salmos, capítulo 19, de 7 a 11. Ou seja, a contemplação do mundo criado, o estudo das Escrituras e a meditação do próprio íntimo revela apenas algo acerca de Deus. A revelação de Deus através da história da humanidade. Salmo 103, versículo 7. Deus revela-se através da história universal, particularmente na história da nação israelita. Leia Salmo 103, versículo 7, onde percebemos o Senhor agindo na vida social e espiritual desta nação. Leia Salmos 78. Vemos o Senhor falando através dos profetas, como em 1 Samuel, capítulo 3, Isaías, capítulo 6, Oséias, capítulo 1, Amós, capítulo 7, versículo de 14 a 17. Revelando-lhe o seu caráter de justiça e amor. Leia Isaías, capítulo 6, versículo 3, Amós, capítulo 5, versículo de 6 a 27, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 8, Jeremias, capítulo 31, versículo 3 e Oséias, capítulo 11, versículo 1. Nós estamos falando rapidamente, esperamos que você esteja em mão com um caderno, um papelzinho, para anotarem essas diferenças e lerem dentro da oportunidade, porque não podemos aqui, num áudio de estudo, de gotinhas teológicas, abrir todos esses versículos para ler.
declarando o seu amor a Israel, lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo de 7 a 26, em Jeremias capítulo 7, versículo 23, capítulo 13, versículo 11. Percebemos Deus existindo dentro do povo culto à adoração, justiça e amor em sua vida social e nacional, lá em Amós, capítulo 5, versículo 21 e 24, Isaías, capítulo 1, versículo 27 e Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Deus manifestou-se a Israel como rei moral da história, em Deuteronômio, capítulo 28, em Juízes, capítulo 12, em Amós, capítulo 5, versículo 14. Que haverá de julgar o mundo e estabelecer um reino eterno de justiça. Vemos assim que o propósito de Deus para a humanidade era a salvação, e para esse fim escolheu a nação israelita, a qual deveria levar salvação a todos os homens. Lamentavelmente, porém, a nação de Israel estava prejudicada com seus pecados, e como o povo escolhido falhou no propósito de trazer a salvação à humanidade, leia lá em Isaías, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Isaías, capítulo 9, versículo de 1 a 7. Isaías, capítulo 11, versículo de 1 a 9. Isaías, capítulo 42, versículo de 1 a 9. Isaías, capítulo 49, versículo de 1 a 6. Isaías, capítulo 50, versículo de 4 a 9. Isaías, capítulo 52, versículo 13. Isaías, capítulo 53, versículo 12. Jeremias, capítulo 31, versículo de 31 a 40. Jeremias, capítulo 33, versículo de 14 a 16. Ezequiel, capítulo 34, versículo 37. Embora a revelação através da história de Israel seja mais explícita e informativa que a revelação efetuada nas obras da natureza, é também ilimitada e incompleta quando pensamos em perdão e reconciliação com o Criador. No próximo áudio, falaremos sobre a revelação cristã. Deus revela-se na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Até lá, a paz do Senhor.